Pessoal, a gente vai hoje ter uma aula um pouquinho diferente daquelas que a gente vinha tendo, né, de explicação. Hoje a gente vai discutir algumas questões sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Eu entendo que o assunto é bem complexo, né, um pouquinho maior do que os que a gente vinha estudando antes, mas nem por isso a gente deve deixar de martelar bem alguns conceitos, tá? Então, se liga que é a hora da revisão. Eu trouxe algumas questões do Enem, questões de, né, vestibulares, para que a gente possa ver mais ou menos como esse conteúdo pode ser abordado, tá? Então, questão número 1. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida do planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle. Bem, aí a gente vai avaliar. Percebam que o comando é: as florestas exercem importante papel no controle das chuvas ácidas, que decorrem da liberação na atmosfera do dióxido de carbono resultante dos desmatamentos por queimadas. Falso, né? As florestas não controlam o processo de chuva ácida, está ligado com a liberação de outros gases na atmosfera. Das inversões térmicas, já aí a gente já mata que não é, porque a inversão térmica é um fenômeno que está ligado à troca de camadas de ar quente e frio, que acontecem no inverno, por exemplo, em lugares que têm um índice de poluição do ar bem elevado, tá? Destruição da camada de ozônio, que é causada pela liberação de dióxido de carbono contido nos gases do grupo clorofluorocarbonos? Não. Né? Quem vai atacar a camada de ozônio, na verdade, não é o dióxido de carbono, né? Nem o carbono do clorofluorocarboneto. Vai ser o radical de cloro. Do efeito estufa, provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. Essa daí. Então, ao retirar essa grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, as florestas contribuem no controle desse efeito estufa, né? O efeito estufa, que é um fenômeno natural, e aí vai estar relacionado com os gases de carbono que tem na nossa atmosfera. Então, quando as florestas captam, né, sequestram esse excesso de carbono da atmosfera, elas contribuem para controlar esse efeito estufa. Né? Lembrando que o aumento do efeito estufa vai ser responsável pelo fenômeno do aquecimento global, tá? A última seria da eutrofização das águas? Não. Né? O fenômeno de eutrofização das águas está ligado com o excesso de nutrientes que chega a esses corpos aquáticos. Então, resposta letra D, tá? Mais uma para a gente avaliar de ciclos. Gente, ó, vou colocar minha câmera para esse lado de cá, que vai ficar melhor. Minha querida. Epa, aqui. O nitrogênio é essencial para a vida e é o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2 e atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento Então, o nitrogênio é fixado pelas bactérias fixadoras, né? O Rhizobium, o Azotobacter, e aí ele vai ser absorvido primeiramente pelas plantas, né? Pela raiz dessas plantas. Vai ser incorporado, né, na matéria orgânica delas e chega nos animais através da cadeia alimentar. Então, dessas alternativas, né, a gente tem absorção do gás nitrogênio pela respiração. Os animais não conseguem absorver nitrogênio pela respiração, a gente não consegue fixar esse gás pela respiração. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida, transferência da matéria orgânica pela cadeia. Então, a gente tem transferência de matéria orgânica pela cadeia como sendo essa forma pela qual os animais vão conseguir as suas reservas de nitrogênio, tá? Vamos para a próxima.
Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Com base nos ciclos biogeoquímicos, assinale verdadeiro ou falso. Então, a atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio? Não, né? A gente sabe que a atmosfera é o reservatório que tem carbono, nitrogênio e oxigênio, mas o reservatório de fósforo está aqui na litosfera, que são as rochas de apatita, tá? Então, primeira, falsa. No ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície terrestre? É exatamente o contrário, tá? No ciclo da água, a evaporação, obviamente, vai ser bem maior nos oceanos e a precipitação vai ser maior aqui no continente, tá? Então, 2, falsa também. O nitrogênio atmosférico N2 é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar? Não. O nitrogênio vai ser absorvido pela raiz das plantas, né? Vai ser fixado no solo e vai ser absorvido pela raiz das plantas. Todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição. E seu retorno ao ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. Verdadeiro, né? Esse processo de decomposição, que é muito importante, vai devolver não só moléculas de carbono, como outras moléculas de elementos químicos bem importantes para a gente. Tá? Então, a sequência FFFV, letra B. Mais uma que vai falar de vários ciclos. Eu coloquei essas questões que falam de vários ciclos ao mesmo tempo para a gente fazer uma revisão, né, mais ampla, tá? Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as seguintes afirmativas. 1. No ciclo do carbono, as cadeias de carbono formam as moléculas orgânicas através dos seres autotróficos, por meio da fotossíntese, na qual o gás carbônico é absorvido, fixado e transformado em matéria orgânica pelos produtores. O carbono volta ao ambiente através do gás carbônico por meio da respiração. Tudo correto, né? Então, o ciclo do carbono tem mesmo um início, né? Com o processo de fotossíntese que é feito pelos autótrofos. Então, tem essa retirada do gás carbônico do ar, e aí ele vai ser absorvido, fixado, transformado em matéria orgânica pelos produtores, e depois vai retornar ao ambiente através do processo de respiração. Existem outras formas do carbono retornar ao ambiente também, tá? Então, pela queima, né, de combustíveis fósseis, enfim, mas a respiração é um deles. No ciclo do oxigênio, o gás oxigênio é produzido durante a construção de moléculas orgânicas pela respiração e consumido quando essas moléculas são oxidadas na fotossíntese. Falso, né? Ele não é produzido durante a construção das moléculas orgânicas pela respiração, é pela fotossíntese. Então, o gás oxigênio ele vai ser produzido quando a gente tem o processo de fotossíntese, vai ser construída a glicose, ocorre a fotólise da água para liberar os hidrogênios, e aí o gás oxigênio é liberado. Então, 2, falso. No ciclo da água, a energia solar possui um papel importante, pois ela permite que a água em estado líquido sofra evaporação. O vapor de água nas camadas mais altas e frias condensa e forma nuvens, que posteriormente precipitam-se na forma de chuva, e a água dessa forma retorna ao solo, formando rios, lagos, oceanos, ou ainda infiltrando no solo e formando os lençóis freáticos. Correto. 4. No ciclo do nitrogênio, uma das etapas da fixação do nitrogênio, na qual algumas bactérias utilizam o nitrogênio atmosférico e fazem-no reagir com o oxigênio para produzir nitrito, que será transformado em amônia no processo de nitrificação. Também errado, tá? A gente tem aí alguns erros importantes. Uma das etapas é a fixação, na qual algumas bactérias utilizam o nitrogênio atmosférico, fazendo reagir com o oxigênio para produzir nitrito. Não é verdade, né? Os primeiros compostos que são formados depois da fixação são a amônia ou hidróxido de amônio. E depois aquele vai ser nitrificado para formar o nitrito. Então, as questões corretas, questão 1 e 3, alternativa letra E, tá?
dessa daí. Vamos para a próxima. Eu gosto muito dessas questões que tem. Vou colocar aqui. Dessas questões que tem esses infográficos, ou imagens, ou esquemas para a gente identificar. Os organismos mantêm constante troca de matéria com o ambiente. Os elementos químicos são retirados do ambiente pelos organismos, utilizados e novamente devolvidos ao meio, definindo os chamados ciclos biogeoquímicos, né? A figura representa um desses ciclos. Então, observem bem esse ciclo. Eu tenho uma fonte aqui em cima desse elemento, tenho a descida dele para as plantas e, ao mesmo tempo, o retorno aqui em A e B. Depois, essas plantas passam para os herbívoros também liberam esse elemento, os carnívoros também liberam esse elemento de volta para a sua fonte principal. Quando ocorre morte e decomposição das plantas, eles podem se transformar em depósitos que vão produzir energia e vão liberar esse elemento de volta. Então, percebam que a gente está tratando aqui do ciclo do carbono. O carbono é que tem essa característica, é captado pelas plantas no processo de fotossíntese e liberado por todos os seres vivos que estão na cadeia através do processo de respiração celular. Tá? Quando ocorre a decomposição desses, dos restos, por exemplo, de plantas, a gente tem a formação desses depósitos que seriam o quê? Seriam os depósitos subterrâneos, seriam os combustíveis fósseis. Quando eles são acessados, ocorre a queima, produção de energia e liberação desse gás carbônico novamente para a atmosfera. Tá? E aí vamos analisar as alternativas. Esse seria o ciclo dos fósforos, e as setas A e B representam, respectivamente, trifosfato de adenosina ATP e difosfato de adenosina ADP? Não, porque o ATP ele não é liberado de volta para o meio, ele é utilizado pelas células para liberar energia. É o ciclo do oxigênio, as setas A e B representam fotossíntese e respiração celular. Então, o oxigênio ele não é absorvido pela fotossíntese, ele é liberado pela fotossíntese. Então, percebam que na imagem o elemento está sendo captado pelas plantas, Depois elas utilizam e devolvem esse elemento de volta para a sua fonte. O ciclo da água e A e B representam precipitação e evapotranspiração? Não, porque se fosse a precipitação, estaria em todo o ciclo e não diretamente ligada à captação pelas plantas, tá? Do nitrogênio e A e B representam, respectivamente, biofixação e nitrificação. Quem faz a biofixação não são as plantas, São as bactérias. Então, se fosse o ciclo do nitrogênio, primariamente estaria ligado essa captura do elemento às bactérias. Ciclo do carbono, A e B representa, respectivamente, fotossíntese e respiração. Então, a alternativa correta, alternativa letra E, tá? Vamos lá. O esquema se refere à parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio e 1 a 5 corresponde às etapas que estão envolvidas na dinâmica desse ciclo, tá? E aí, assinala a alternativa que contém 2 correspondências corretas. Vou colocar a câmera aqui. Então, observando, a gente tem aqui o nitrogênio atmosférico, ele é fixado, transformado em amônia. Depois ocorre a nitrificação nesses 2 pontos, nitrosação e nitratação. E aqui no final, a desnitrificação, que vai devolver o nitrogênio para a atmosfera. Então, 2 correspondências corretas. 1, fixação, e 2, nitrificação, certo. 2, desnitrificação, falso, A gente já viu que está falso. 3, desnitrificação, também excluo essa. E 4, desnitrificação, 3 e 4, processo de desnitrificação, também está falso. A alternativa correta seria a letra A, tá? E a gente fecha aqui agora e vamos continuar nessa aula discutindo um pouco sobre questões relacionadas aos ciclos biogeoquímicos, tá? Boa aula para vocês e uma boa semana.